em RV, o momento é bom para montar posição, né? Começar esse segundo semestre posicionado. Ou aí eu coloquei aqui o cenário exterior ainda preocupa. Considerando agora segundo semestre, o que vai acontecer com a taxa, né, do Fed e eleições também, né, lá fora, que deve agregar volatilidade nas bolsas. O momento é bom ou é ruim? Ou sempre o momento é bom? A gente tem, olhando termos de preço, né, o momento é bom, né? A gente vê os ativos bem descontados, principalmente os ativos, como eu citei, de empresas de menor capital social, né, as small caps. Né? Então, essas empresas, elas têm um movimento muito parecido, elas têm uma correlação muito forte com a curva de juros nossa, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê títulos IPCA mais 6, 6,5 aí disponíveis no mercado, né, os títulos do Tesouro, a gente vê também essas ações muito descontadas, muito baratas. Né? E o movimento de apreciação delas, elas acabam ocorrendo muito em linha com o fechamento da curva de juros, ou seja, geralmente quando está bom para comprar título público, né, as NTNBs, como o Rafa falou, costuma ser bons momentos para a gente comprar principalmente ações de small caps. Tá? Então, em níveis de preço elas estão muito atrativas, claro que a gente ainda não tem nenhum gatilho que dê, se eu comprar agora, daqui só vai subir, né? O investidor ele quer aquilo, ele quer comprar a ação e ele espera que depois que ele compre, ela oscile muito pouco contra a posição dele e ande muito a favor da posição dele. Né? Então, a gente precisa ter um pouco de tempo para que isso de forma aconteça, mas sim está num momento interessante para montar a posição. Quando a gente olha lá fora, de novo, né? Lá fora, os Estados Unidos continua sendo um grande gatilho para uma melhora, pelo menos tanto de cenário de juros e também até mesmo de câmbio, né? Quando a gente olha aqui para o Brasil, que é de fato o banco, a gente vê dados da economia americana, a gente já começou a ver um pouco um certo arrefecimento da economia americana, né? A gente já vê os PMIs vindo um pouquinho mais fraco, a gente já está vendo o nível de atividade também reduzindo um pouquinho, né? O que pelo menos dá uma alegria aí para que o Banco Central americano possa de fato cortar juros, mas ao mesmo tempo a gente ainda vê um mercado de trabalho americano muito aquecido. Né? Então, quando a gente olha o relatório do payroll, né, que é o relatório de mercado de trabalho americano, que sai toda primeira sexta-feira do mês, a gente continua vendo muitas novas vagas de emprego sendo criadas lá, ou seja, ainda mostra que do ponto de vista de postos de trabalho, a economia americana ainda está bastante aquecida. Né? Então a gente tem dados híbridos ali com relação à economia americana, o que deixa uma certa dificuldade ali para o Banco Central cortar juros ou não. Né? Então, de fato, a gente precisaria ter uma piora desses dados para ter mais conforto do Fed começar a cortar juros e isso começar a se refletir nos ativos de risco. Né? Então, é isso. Assim, a gente, daqui para frente, o que a gente vê? A gente vê que os ativos estão baratos, né? A gente não tem não sabe se é o time ainda. O time exato de que, claro, você tá comprando barato? Tá, mas vai subir rápido? Talvez não. Talvez demore um pouquinho ainda para subir. Né? A gente precisa de alguns cenários aí para que, de fato, a gente veja os ativos se valorizando. Então, dito isso, né, a gente tem alternativas de investimento. Isso quer dizer, já que a gente está na dúvida, não vou investir em renda variável por causa disso. Né? Não, a gente tem alternativas para isso. Né? Então, algo que a gente tem trazido aqui dentro do escritório são operações que a gente chama de long and short. Né? Então, a operação de long and short, a gente trabalha no diferencial de dois ativos. Né? Então, o long é eu comprar o ativo A e o short é eu vender, ou seja, apostar contra o ativo B. Então, o meu retorno, nesse caso, é um retorno relativo. Eu ganho se o A performar melhor que o B, mesmo que eles subam ou mesmo que eles caiam. Né? Se eles caírem, basta o A que eu comprei cair menos que o B que eu vendi. Né? Se o B caiu mais, eu ganho dinheiro. Né? Então, a estratégia de long and short, que é uma estratégia de arbitragem que a gente fala, ou de retorno relativo, ela independe um pouco do cenário do momento de bolsa. Eu posso montar essa estratégia com o Ibovespa. Assim. Exatamente, eu posso montar essa estratégia com o Ibovespa 100 mil pontos ou com o Ibovespa 200 mil pontos. Né? O nível de preço ela não me importa aqui, dado que eu estou trabalhando a arbitragem de dois ativos. Né? Então isso é algo que a gente vem fomentando aqui dentro também, né? Como uma alternativa para o investidor que, não quer entrar em renda variável agora porque acha que o negócio ainda vai demorar um pouquinho. Dessa estratégia que você consegue capturar bons ganhos também. Né? Então ela acaba sendo uma estratégia complementar ao cara ficar só comprado em ações, por exemplo, e esperando que elas performem bem. Né? Então, eu acho mais 2 pontos para renda variável. Por exemplo, a nossa carteira de small caps, que esse semestre a SMLL caindo 15 e a gente fazendo 8, né, para frente. Ela é uma carteira que tem 13 anos de histórico, conduzida pelo research do BTG, que é recorrentemente premiado como o melhor research da América Latina, e que bate o SMLL
constantemente, mês sim e mês sim. Né? É difícil você achar um mês onde a carteira perca para o SMLL, que é a ETF, que é o índice. Né? Então, o cenário de olhar, por exemplo, para a curva de juros, para o preço desses ativos que estão altamente, né, depreciados, baratos, e você adiciona a gestão do BTG, que acha o alfa, né, que acha esse retorno, como fazer esse retorno, cara, a gente fala, pô, o mercado continuou ruim, beleza, a gente vai ganhar, não vai ganhar tanto dinheiro assim, mas o mercado andou um pouquinho, cara, a gente é só olhar o ano passado. Né? Só o ano passado que a carteira fez 55%, ante uma alta do Ibov de... Quanto que deu percentualmente? 6, 7 e pouco. Eu não tô com o número na cabeça aqui, mas pô, nós fizemos 55%. Então o Ibov andou, a gente andou mais. O Ibov caiu, a gente tá andando um pouquinho, mas olha o diferencial, o alfa, né? A gente tá com mais de 20% de alfa sobre o Ibov nesse semestre. Então é uma carteira que, cara, às vezes o pessoal fala, tá, vou ficar posicionado aqui por quanto tempo? Eu falo, cara... faz a sua vida. É uma carteira que eu quero ficar posicionado o máximo de tempo possível, porque ela gera alfa constantemente, né? Gera esse retorno excedente. E trazer uma novidade. Acho que é importante a gente falar, nesse momento de indecisão, porque assim, quando a gente fala e estuda bolsa, de uma forma geral, a gente vê que nas janelas de longo prazo, a bolsa é para cima. Né? Tá. Claro, vai ter crise no meio, vai ter momento que vai chacoalhar, mas você tira o zoom do gráfico e olha o longo prazo, a bolsa sobe bem. Só que no meio do caminho, né, o nosso psicológico às vezes dá umas rasteiras, a bolsa cai, a gente assusta, quer vender tudo. Então a gente trouxe para o mercado uma nova operação estruturada que pode se encaixar para alguns perfis de clientes, que a gente chama ela de POP, P-O-P. O que é a POP? Ela é bem simples. Tá. Na POP, ela vai ser montada, essa estrutura, em cima de uma ação, por exemplo, eu tenho lá minhas ações da Petrobras, eu quero ficar posicionado em Petrobras, mas estou com medo que ela caia. A gente monta uma POP. Você nunca vai perder dinheiro. Pô, entrei, sei lá, com 10 mil reais. Pior cenário, Petrobras caiu 1, 5, 10, 20, 50. Eu termino a operação com 10 mil reais. Petrobras subiu. Eu fico com 50% do ganho. Então ela tem um ponto muito positivo que é, cara, eu nunca vou perder dinheiro. E ela tem o seu ponto negativo, que é eu vou surfar só 50% da alta. Então, para alguns perfis de investidores, é uma operação que encaixa muito, porque a pessoa quer ficar posicionada, acredita na ação a longo prazo, mas está preocupada, está com medo, acha que pode vir uma crise, né? Então ela consegue continuar posicionada, ganhando, recebendo os dividendos, quando os dividendos forem pagos normalmente, mas só levando 50% da alta. Então é uma operação bem legal para alguns perfis de investidores de renda variável que não estão se sentindo muito confortáveis nesse momento, né? Que realmente está um momento complexo.